E a gente falando agora do João, né? As coisas boas que o João faz, tudo, mas também né, contamos daquele João que aprontava, que zoava, que brincava, como várias pessoas passaram seu tempo de garoto, de moleque, às vezes até que a gente com 20 e poucos anos, né, cabeça meia dura, porque é do ser humano, o ajuste. É a fase, né? É a fase do ajuste da vida, né? Mas o João, ele teve uma mudança na vida dele, né? Ele teve um encontro aí maravilhoso. Sim. E essa parte eu deixei mesmo por último, João, porque se for ver, esse é um assunto que não tem fim. É verdade. São vários testemunhos, são várias lutas, né, João? Sim. E assim, eu queria que você contasse qual foi o momento dessa virada na sua vida, o que você estava passando, porque agora vamos falar com milhares de pessoas que estão passando o que o João passou e não teve esse encontro ainda, não teve esse conhecimento, porque às vezes a gente reluta quando está naquela transformação, naquela mudança, a gente acaba relutando com aquilo e tem isso, né, João? Tem essa luta, né? Do mal falando aqui, do bem puxando aqui, do lado que eu vou pra cá, não, vai pra lá não, vem pra cá, fica comigo, não, tá vendo? Ele falou que ia fazer e não fez. Não tem os dois lados que vem aqui, puxa do outro lado. Como foi essa mudança? O João ainda estava no mundão, estava curtindo adoidado, aí o que aconteceu para essa virada de chave? Foi espontâneo? Foi por uma situação difícil que várias pessoas estão passando hoje, João? E não tem esse conhecimento. Em 2003, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, né? Entreguei minha vida para Ele e não foi fácil, né? Porque é o que você falou. Quando a gente tem essa decisão de servir a Deus, né? Muitas coisas vão mudar nas nossas vidas, né? E principalmente aquilo que, como você falou, aquilo que você fazia de errado vai começar a ser corrigido, né? Que nem muitas pessoas falam assim, mas eu não vou para a igreja porque eu estou fazendo isso. Não, vinde como você está. Só não permaneça como você está, porque se você estiver na presença de Deus, então eu vejo assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você estiver em pecado, lógico que a gente é pecador, mas assim, se você está fazendo muita coisa errada, como que o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e vai fazer a mudança se você não aceitá-lo? Então, em 2003, eu comecei esse processo. Em 2004, eu não queria mais sociedade, porque eu já tinha tido uma experiência. E aí eu estava com uma empresa que a gente estava vendendo alguns planos, né? E aí começou uma renda legal. E aí o rapaz veio e falou, precisamos abrir uma empresa. E eu não queria de jeito nenhum. Mas era um amigo, inclusive é aquilo que você falou, né? É complicado porque é um relacionamento, é uma sociedade. E aí não deu certo. Daí eu dei uma quebrada de novo, a hora que eu estava estabilizando ali. Mas enfim, era para acontecer, né? Às vezes eu errei de novo, mas faz parte. Aí passei por essa luta, né? E também em 2001 minha mãe teve um AVC, né? E em 2005 ela veio a falecer. Então veio, você viu, de 2003 quando eu me converti, aí começa a vir algumas situações, como você falou. O inimigo quer tirar você do foco e tal. E é nas horas que mais acontecem as coisas ruins, vamos dizer assim. Pode o quê? Não. Não, ainda não. Não, ele não é ainda. É missionário. Não, pode é missionário. Pode. Sim. Missionário pode. Eu sirvo o Senhor, né? Sim. Faço uma missão. E aí, em 2004 também, infelizmente, teve um problema no meu relacionamento, mas assim, graças a Deus, a gente conseguiu seguir. E aí foi indo, né? Um problema financeiro que voltou de novo, devido a essa sociedade. Agora, eu gosto de tocar em alguns assuntos, João. Vamos supor, você ali teve aquele encontro com Jesus em 2003. Nesse período aí veio o falecimento da sua mãe, veio o problema de mais uma sociedade que não deu o casamento e tal. E aí tem um inimigo que puxa você e começa a falar, aí, ó, tá vendo? Falou que ia fazer isso pra você, olha como é que tá a sua vida. Assim, que tem muita gente, João, que vai pelo caminho e aí que começa a acontecer tribulações, ventanias, tempestades, e muita gente fica no caminho, João. Porque fala, eu fui pra cá achando que minha vida ia melhorar. Falou tudo. Piorou. Foi o que aconteceu comigo.
Porque eu falava assim, meu, não tinha problema assim tão graves, tão sérios. E de repente, quando eu me converti, o negócio começou... Mas não, o que que acontece? É isso que a pessoa tem que entender. Deus, ele entra para limpar. Aquilo que está errado, ele vai corrigir. Então foi isso que foi acontecendo na minha vida. E isso todo esse projeto, esse processo é a correção. É uma correção. E aonde que vai, você vai achando que você está passando por problema, mas não é. Ele está limpando para você ficar cada vez melhor, cada vez, né? É difícil você ter essa visão, mas eu vi dessa forma, né? Cada vez que eu dava um passo, acontecia alguma coisa, eu falava, meu, é Deus que está tratando. E isso você sentiu, João, que é até agora, não é falar nomes, mas um assunto é delicado. Que isso aconteceu comigo também e acontece até hoje, tá? Uhum. Você percebeu que pessoas que eram tão assim com você, Deus foi tirando a sua vida, mas você não percebeu no começo, você não entende. Não. Que Deus está tirando. Você fala, pô, o cara, amigo, parceiro, quando falar na época, tá sempre ali e tal. Aí houve uma situação estranha que nunca houve entre vocês. Sim. E que abalou e aí começa o distanciamento. Ou às vezes nem aconteceu uma situação assim, mas começou a acontecer o distanciamento. Isso aconteceu contigo? Aconteceu. Porque você sabe que Deus tira as pessoas da nossa vida, né? Muitas. Uhum. E você começou a estranhar pessoas que você acreditava em algo e pessoas que eram tão próximas e você fala, por quê? Era o processo. Mas não entendia, né, João? Mas sabia que tinha que acontecer. Sim. Né? Porque você começa a andar um caminho que a pessoa às vezes não é o caminho que ela quer. Então, infelizmente, vai acontecer isso, né? Mas não é que eu tô falando assim, às vezes a pessoa, como que eu posso te dizer, não quer esse caminho, ou realmente no momento não é o tempo dela, a gente tem que respeitar. Sim. Né? Mas é o que você falou, não é fácil, mas tem que seguir. Né? E muitas vezes a pessoa não interpreta isso de uma forma legal. Agora você não pode mais nada. Agora o João é crentão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas é ao contrário. Né? Eu posso falar não para um pecado, eu posso falar não para um cigarro, eu posso falar não para uma bebida. E você que está nesse vício consegue falar não? Essa que é a diferença. Então, é difícil. Por quê? Porque você está preso naquilo. Né? Então, quando você conhece o Senhor Jesus, você tem que endireitar. Então, mas não pode mais beber? Não é questão que você não pode mais beber. Você não pode embriagar. Né? Agora, eu tomo uma mouse beer, às vezes, de vez em quando dá uma vontade. Por que não? Um vinho? Entendeu? Um vinhozinho. Entendeu? Mas é de cada um. Tem gente que bebe, tem gente que não bebe e decidiu não beber mais. Eu tive um problema muito sério com bebida. Porque assim, quando eu tive essa sociedade, eu saía, bebia todo final de semana, né? E aí teve um churrasco na casa dos meus sócios, e a gente tava lá bebendo, fazendo sempre truco, social com o pessoal. E aí minha filha tava junto. E ali, meu filho era pequenininho. Eu lembro muito bem. Isso já tinha acontecido algumas outras vezes. Aí o que aconteceu? O meu ex-cunhado foi pegar a moto, ele não tinha nem carta, e quase que ele levou minha filha e a filha do meu ex-sócio pra andar. Mas daí ninguém deixou, e eu não tava nem vendo. Eu tava bebendo e jogando truco. Aí o que aconteceu? Ele caiu com a moto, ralou o rosto. Olha. Se as meninas tivessem junto com ele, vai saber o que poderia ter acontecido. Sim. Mas Deus guardou. Aí, vamos embora. Não sei como que eu cheguei em casa. Porque eu fiquei o dia inteiro bebendo. E a hora que eu cheguei em casa, eu lembro que minha esposa colocou meu filho no sofá e eu fui sentar, quase sentei na cabeça dele. Aí minha filha olhou pra mim e falou assim, você é um bêbado. Foi a terceira vez que ela me falou. Aquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou beber. Então foi uma decisão, uma coisa que estava o quê? Prejudicando a minha família, prejudicando a minha vida. E eu tinha que ser um bom testemunho para meus filhos. Sim. Eu lembro até hoje. E minha filha, ela foi muito usada em vários momentos da minha vida, que ela falava que, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Então, são coisas que a gente vai corrigindo, né? E teve muitos processos, Maurício, muitos, né? Principalmente no meu relacionamento, infelizmente aconteceu várias situações, né? Muitas crises. E aí chegou em 2015, né? No dia 31 de janeiro de 2015, meu pai ficou ruim. Um problema na próstata, ficou enfermo. E aí, esse ano inteiro, de 2015 até 2016, né, a gente ficou... Isso, foi 2016, na verdade, porque foi no último dia do ano que ele teve a enfermidade. Passamos o ano inteiro, 2016, com ele, cuidando dele, né? Eu, de final de semana, ficava na casa dele, o outro, a minha irmã, e assim foi indo, as duas irmãs, fomos se ajudando. Aí chegou o dia
14 de dezembro de 2016. Aí ele veio a falecer. Então foi mais uma crise, né? E eu estava com uma construção, porque era meu sonho, era construir uma casa no condomínio fechado. E eu comecei essa obra sem planejamento, vamos dizer assim. Tive um problema muito sério. Vamos fazendo. É meu sonho. Fui fazendo. E aí chegou no Natal de 2016 também, meu pai faleceu dia 14. No dia 25 eu me separei. Foi um baque, né? E aí eu fiquei com os meus filhos. Tudo junto, né? Tudo junto. É incrível. O inimigo ele vem realmente para tentar tirar a sua paz, né? Aí em 2017, a falência batendo na porta. Nossa. Perdi a casa do escritório da imobiliária, que era quitadinha a casa. Fiz alguns rolos financeiros para jogar na obra. Aí perdi um apartamento que eu tinha. Enfim, foi acontecendo N situações. E eu com meus 2 filhos. E, meu Deus, aí a receita começou a vir e falou, agora vai travar todas as contas. E se travasse, porque assim, o único valor que eu tinha mesmo que eu recebia era o do seguro. Que é da imobiliária, na crise de 2017, a Caixa começou a pedir 70% de entrada. Ei. Não vendia. Mas não tem como. Cara. Não tem como. E aí o dinheiro não entrava, a conta vinha, e aquilo foi entrando no desespero, e meu nome foi para restrição. Isso foi em 2016. 16 para 17. E foi 17 na verdade, já veio, mas eu já estava vindo com esse problema arrastando, fazendo um monte de empréstimo que eu nunca vi. Foi um período também que o Brasil passou por momentos muito difíceis. Greve dos caminhoneiros. Isso. Foi acho que a pior época mesmo, assim, em tudo, investimento, tudo, emprego. Tudo. Afetou várias áreas. Eu tinha 3 corretores que trabalhavam na imobiliária, tudo foi embora. Aí tive que fechar a imobiliária, fui trabalhar home office. Como que você vai trabalhar em imobiliária home office? Você tem que mostrar o imóvel. Que jeito? Chegava no quarto num pedacinho? Morava lá no Real Parque, chegava na Anchieta, mostrava uma casa. A hora que eu chegava no Real Parque, o cliente falava, eu quero ver aquela outra casa, volto eu lá. Então, não deu. Aí consegui uma salinha lá, comecei a voltar. Mas foi uma luta muito grande, 2017. Eu falo, Deus me carregou na mão. Porque, né, a perda do casamento, que a gente não casa para separar, né? Casa pro resto da vida, mas infelizmente são coisas que acontecem. E os meus 2 filhos ficou comigo, então, né, o Diego tinha 14 na época, a Bruna tinha 21, e mais fomos seguindo. E aí a falência batendo na porta. Eu lembro que em 2018, é um testemunho assim, a Receita começou a querer bloquear a conta da empresa, se eu não pagasse. E a dívida na Receita era 250 mil. E esse testemunho eu tenho que dar porque a mão de Deus. Outra coisa. Deus me acordou na madrugada e falando assim, até quando você vai achar que seus braços é forte? Porque eu pegava o dinheiro num banco, levava no outro. Pegava do outro, levava no outro. Você ficar tirando pegava dinheiro emprestado do meu sobrinho, de um amigo, do meu cunhado, de uma amiga, e foi indo. Entendeu? Aí foi virando bola de neve. Você foi jogando. Tirava aqui, punha lá e foi aumentando a dívida. Isso. Aí, quando eu fui fazer meu divórcio, a dívida era muito alta. Era fora, não sei como que eu consegui fazer tanto empréstimo. A minha dívida era R$1.600.000. Nossa. Isso, cara. Cara, você imagina. Há quase 6, 7 anos atrás, que não é mais 1,5 milhão hoje. Já não é mais. Já passou de 2. Relativamente na época. E foi interessante que nessa época também, o meu pastor que eu falo, na época que era o pastor Luciano Granado, que é um homem assim, eu tenho uma admiração enorme por ele até hoje, e ele me chamou para fazer parte, ser professor do CRAU Finanças na igreja, que é de uma universidade da família, tem esse curso. E eu falei para ele, nossa, é o que eu quero. Mas como que você vai falar de finanças se você está devendo? Como que você vai ensinar o cara a falar, você tem que fazer isso devendo do jeito que você estava devendo? Mas Deus foi me tratando e foi mostrando para que outras pessoas não entrem em dívida. Então ele me usou naquilo como que exemplo. Realmente... como um exemplo. Então isso também me ajudou muito. Te fortaleceu, em cara. Trabalhar na obra. Porque assim, quando você faz a obra do Senhor, Ele cuida. Eu sei que eu peço perdão para Deus até hoje. Como que eu pude, dever tanto? Mais do que eu falava assim, não tem de onde sair. Quando eu fui fazer o divórcio, que eu fui colocando na ponta do lápis, eu falei, misericórdia. É muito dinheiro. É impagável. É impagável. Porque para mim, como que você vai ganhar para pagar tudo isso? Quebrado no meio, né? Assim, é Deus, na mão de Deus, é o que eu falei. Ele me levou na mão, assim, ó.
cuidou de mim de uma forma fora do normal. Então vale a pena você entregar sua vida para o Senhor, vale a pena você servir ao Senhor, né? Vale a pena você amar o próximo, vale a pena servir a presença de Deus, buscar na palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela que vai te tratar, ela que vai te cuidar. Porque a palavra ela não volta vazia, né? O Senhor, quando ele entra na vida da gente, eu falo assim, sem Deus eu não sei o que eu seria. Não sei onde eu estaria hoje. Sim. Né? Vamos dizer assim, porque um homem separado podia sair com um monte de mulherada, podia fazer o que ele quer, porque, não é? E assim, a minha preocupação maior era realmente o sexo. E Deus tratou de uma forma espetacular. Hoje faz 8 anos que eu estou separado, não tive nenhum relacionamento com ninguém. Eu sei que Deus está preparando a varoa, em nome de Jesus vai vir, vai ser uma bênção. Não é? Então, e aí tava isso. E aí, aí o que aconteceu? Chegou em dezembro, eu tinha que acertar, senão ele ia bloquear toda a conta. Veio um amigo meu com 2 terrenos em Americana, ele queria comprar uma casa no Swiss Park. E aí a moça do Swiss Park queria comprar uma casa no Real Park. Aí é a mão de Deus, porque 4 negócios num negócio só. Um negócio só, cara. Papai faz e foi, isso aconteceu. Comissão, a dívida lá da Receita era 250 mil, eu tinha que dar 45 e parcelar o restante. Aí 110 mil de comissão. Olha só. Aí quando eu fui fazer o pagamento, já tinha ido alguns para cartório, fui lá, pagou um pouco mais, fizemos um acordo, pagamos uma conta aqui, pagamos outra. E aí, graças a Deus, não bloqueou as contas. E aí, o que eu fiz em primeiro lugar? Pagar as pessoas. Porque eu devia. Entendeu? As pessoas eu tinha que pagar. Aí fui acertando com várias pessoas. E aí, depois, aos poucos, foi acontecendo mês a mês. Às vezes vinha uma negociação de um banco, eu fazia uma venda e pagava. Aí vinha, fazia e pagava. Fazia e pagava. São 7 anos e meio aí, 7 anos mais ou menos, eu consegui quitar tudo. 1,5 milhão. Eu lembro em 2001, no meu apartamento, você contou tudo isso, cara. Lembra? E ainda tava com a dívida ainda. Tava com a dívida. Em 2001 você tava com a dívida. E eu lembro... 2021. E eu lembro quando eu comecei a levar a palavra, fazer esse trabalho, a imobiliária foi ampliando, foi vendendo, foi acontecendo, sabe? Então, é a mão de Deus, porque se eu tivesse com meus braços, eu não ia conseguir fazer nada disso, mas quem fez foi Deus. Sim. Entendeu? A fidelidade, se a gente for fiel, ele é fiel a nós, mas e nós somos fiel a ele? Né? O pessoal fala assim, mas você dizima? Dizimo. Todo mês eu recebo na minha conta, vai para parte para a igreja. Mas o pastor, não tem essa, gente. Tá na palavra. Né? E quando a pessoa fala, Deus me abandonou. Será que foi Deus? Então. E aí, uma das coisas é isso, a fidelidade, né? Você ser fiel às coisas de Deus. Então, se você conhece a palavra, você tem que investir na obra de Deus. E eu falo, quando eu entrei na Central, acho que tinha 4, 5 mil pessoas, né? Hoje tem mais de 15 mil pessoas. Ou seja, são mais de 15 mil vidas salvas. Triplicou. Você está entendendo? Então, é um investimento. Então, você tem que investir na obra de Deus. Sim. Pega uma igreja séria, uma igreja que realmente lê a palavra de Deus, que segue tudo bonitinho, entendeu? Infelizmente, tem igrejas que a gente não tem como, tanto a católica quanto a crente, como qualquer uma, vai ter problema. Sempre tem. Tem problema. Eu lembro que tem um pastor que fala assim, você quer uma igreja séria, uma igreja, como que é que ele fala? Deixa eu ver se eu lembro. Uma igreja perfeita? Não vai lá não. Porque senão você vai estragar ela. Porque a igreja é feita de ser humano, é o próprio ser humano. Se você olhar para o homem, você não vai seguir. Que nem eu falei, quando a gente começou a cesta básica, eu comecei a ouvir, aí eu parei. Poxa vida, Deus falou para você continuar, não é para você ouvir o que os outros falam. Então. E aí eu segui depois, e agora mesmo, semana passada, teve eu preciso conversar com você, tem um monte de gente lá na comunidade que não está recebendo cesta, tal. Aí fui entender, a pessoa começou a trabalhar e não quer mais. Então, você está entendendo? Então, não tem como você ficar dando ouvido às pessoas. Não dá. Faz a sua parte e deixa que Deus faz os outros. Se alguém estiver pegando que não precisa, é ele com Deus, não sou eu. Sim. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, seguir a Deus foi assim, para mim foi a melhor opção, a melhor decisão da minha vida é seguir ao Senhor. Faz uns 7 anos já, né? 2003? Não, começou em 2003. 21 anos já que eu tô... Não, eu comecei a contar da transformação. Sim. Não, mas 2003 eu me converti, que eu entreguei a vida pro Senhor.
E aí foi todo um processo. Então, você vê aí o tempo de processo para aquela transformação começar. Sim. Por isso Ainda que eu falo, tem, né? Sim. E essa transformação isso aí acontece sempre. todos os dias. Não, e é sempre. Mas por isso que muita gente chega no meio do caminho, a turma acha que é assim, cara, amanhã tá tudo certo, muda tudo, né? Você tem que estar pronto. Não é? Eu lembro que Deus falou assim, você tem certeza? Eu vou limpar. Você quer? Eu falei, quero. E aí você tem que abrir mão de muitas coisas, não tem o que fazer. Não tem como. Mas vale a pena, porque você está fazendo certo, né?